tarde, turma. Tudo bem? Nós estamos aqui voltando agora com uma aula de física, conteúdo já para o mês de abril. Só lembrando, nós estamos no capítulo 9, estudando as forças. Nós vimos na aula anterior forças de mesma direção, mesmo sentido, que a gente somava suas intensidades para se obter a força resultante. Vimos também que quando a força tinha a mesma direção e os sentidos contrários, a gente subtraía para encontrar a força resultante. Agora, nós estamos trabalhando na página 134 com forças que têm direções diferentes. Nós estamos aqui mostrando aqui forças que apresentam direções diferentes. Está aqui, está aqui. Nesse caso aqui, também nós podemos ter mais de duas forças no mesmo sistema de forças. Só lembrando, só é necessário calcular a força resultante R quando a gente tem um sistema formado por duas ou mais forças. Quando nós temos somente uma força, aquela própria força já é a força resultante. Por exemplo, um homem sozinho carregando um saco de cimento. Então, a força que ele está aplicando ali já é a força resultante, correspondendo a 50 kg força. Bom, gente, então está aqui. Nós temos agora, para forças com direções diferentes, nós temos duas formas de trabalhar. Uma delas não envolve cálculo, envolve apenas figura, que é chamado de método do paralelogramo. Então, pelo método do paralelogramo, nós não fazemos cálculo, nós trabalhamos fazendo a figura onde a gente vai trabalhar com escala, representando a quantidade de Newton, que são as unidades, e representando também a força resultante da mesma forma. Sendo que aqui nós temos um sistema com força 1 e força 2, a força resultante é essa aqui no meio, ela é calculada da seguinte forma. Nós traçamos uma linha imaginária aqui, na extremidade da força 1, outra linha imaginária na extremidade da força 2. Onde essas forças cruzarem com a outra, nós vamos marcar um ponto. E aí vamos traçar uma reta aqui para o centro da origem das duas outras forças. Essa reta que nós traçarmos aqui, ela representa a força resultante. No nosso caso aqui, com números, nós temos as medidas aqui em Newton, que é a unidade que nós trabalhamos. Só que, por analogia, fazendo uma comparação, a gente poderia trabalhar com centímetros também. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho 30 centímetros, aqui eu tenho 40 centímetros. Essa força resultante aqui, ela mede 50 newtons, que no caso ela mede 50 centímetros, porque eu tenho uma intensidade de 50 newtons. Então corresponde a 50 centímetros. Representei ela aqui por 50 centímetros. Isso é uma forma que muitos autores de livros utilizam, trabalhando com centímetros, para a gente substituir os valores em newton. Mas a unidade, só lembrando, a unidade que nós trabalhamos para a força é o newton, o centímetro ele é usado para comprimento, para grandeza comprimento. Então, o nosso caso aqui é newton, Eu apenas fiz com essas dimensões comparativas. Bom, então, traçando-se essas linhas imaginárias, nós vamos obter a força resultante. Aqui, nós temos já praticamente a nossa resposta, que é essa aqui. A resposta nossa é essa aqui, 50 newton. Dessa forma que nós não fazemos os cálculos, nós colocamos eles aqui na figura. Agora, nós temos também o teorema de Pitágoras. Quando nós vamos usar o teorema de Pitágoras, como vocês já conhecem matemática, vamos usar quando essas forças formaram um ângulo de 90 graus. Então, essa mesma força aqui, eu posso calcular ela aqui, esse 90 graus, eu posso calcular ela pelo teorema de Pitágoras.
mas eu representei ela aqui, simplificando, reduzindo para 3 newton e 4 newton, com uma resultante de 5 newton, para ficar mais prático, né? Como a gente conhece, tem aqui o ângulo de 90 graus está aqui, né? Duas retas aqui, paralelas entre si, então perpendiculares, aliás, né? Então nós temos a força resultante essa aqui, 5 newton. Por quê? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tinha 30, aqui eu tenho 40. Então a resultante aqui ficou com 50, aqui fica com 5. Simplesmente eu reduzi um zero em cada valor de força, né? Que aqui nós ficamos mais resumidos. Então, quando trabalhamos com o Teorema de Pitágoras, só lembrando, vocês sabem que lá no estudo dos triângulos você tem que A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui nós temos, ao invés de A, nós vamos usar R. Esse R é a resultante. A resultante ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a força 1 ao quadrado, só consertando aqui, F1, né? Força 1 ao quadrado, mais a força 2 também elevada ao quadrado. Como nós vamos desenvolver para chegar ao resultado final? Da mesma maneira que vocês trabalham em matemática. Vamos fazer o seguinte. Trabalhando com esses valores aqui, vocês vão substituir F1 por 30, F2 por 40. Então, nós vamos ter 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Aí nós vamos ter 3 vezes 3, nós vamos ter 900 mais 1.600. Aí nós vamos somar 900 mais 1.600, 2.500. Aí nós vamos colocar esse 2.500 em radical para poder retirar o quadrado aqui do R, né? E aí vamos extrair a raiz quadrada de 2.500, que será 50. Esse mesmo 50 aqui que está na resposta aqui. Depois a gente faz isso em aulas presenciais ou então, quem sabe no vídeo chamada, né? A gente pode fazer esses cálculos detalhados. Por enquanto, vocês tentem resolver, né, aplicando dessa forma e da maneira que eu falei. Para ficar mais simplificado matematicamente para vocês, vamos pegar esse segundo exemplo aqui, que estão com valores mais baixos. Não há probabilidade de vocês errar dentro dos cálculos. Então, aqui é 3, aqui é 4. Então, F1 vai ser 3 ao quadrado, F2 vai ser 4 ao quadrado. Então, fica 3 vezes 3, 9 mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Dentro do radical, raiz quadrada de 25 é 5. Então, está aqui. Geralmente, nós trabalhamos com valores, como aqui é um estudo elementar, de ensino fundamental, 8º ano, a gente trabalha com valores simples, né? Geralmente procuramos raízes exatas para facilitar a parte matemática de vocês, né? Já que o que interessa em nós aqui, muito mais é a parte física, e no caso aqui é como as forças atuam em conjunto. E esse conjunto de força é o que nós chamamos de sistema de forças, né? Então aqui a gente está encerrando aqui, nessa parte aqui, o nosso item relativo a isso, né? Ou seja, relativo às forças. Só lembrando, nós vimos as forças que atuavam na mesma direção, no mesmo sentido, a gente somava seus valores. Força de mesma direção, sentidos opostos, a gente subtraía seus valores. E agora, com direções diferentes, a gente pode trabalhar dessas duas formas. Apenas na forma de figura ou pelo teorema de Pitágoras. Lembrando que, mesmo você armando aqui, na forma do ângulo de 90 graus aqui, ângulo reto aqui, você também pode trabalhar pelo método paralelogramo, aqui fazendo isso, para traçar aqui A,
R, que é a força resultante, né? Então, tanto dessa forma quanto dessa, vocês podem trabalhar pelo método paralelogramo com desenho, figuras, ou podem trabalhar pelo teorema de Pitágoras, né? Como foi feito aí no livro de vocês. Então, gente, dando continuidade, só lembrando que a gente tem aí agora um outro tipo de força, que nesse caso é a inércia dos corpos. Essa inércia, na verdade, está relacionada à massa dos corpos, depende da massa do corpo. Segundo a lei popular, quanto maior a massa do corpo, maior seria a sua inércia. Então, nesses casos aí, nós temos a lei da inércia, que já é considerada uma das leis de Newton. Nesse estudo nosso, a gente costuma, no ensino fundamental aqui, trabalhar as 3 leis de Newton. Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Nesse livro aqui a gente vai ver. Só que o autor coloca aqui a primeira lei, depois ele intercala com outros tipos de força aí, e aí volta para trabalhar a segunda e terceira lei. Lá na segunda lei de Newton, a gente vai trabalhar com uma formulazinha que a gente vai ver lá na próxima aula, né? Onde a gente vai envolver cálculos novamente. Então, além desses cálculos que nós já vimos aqui, nós lá na segunda lei de Newton, nós também vamos trabalhar com a primeira e a terceira lei de Newton é mais a teoria, é compreensão, são exemplos práticos, né? Então, a inércia, na verdade, ela é uma força, né, que vai depender exclusivamente da massa do corpo e, segundo essa lei, o corpo tende a estar em movimento, retilíneo uniforme, até que uma força atue sobre ele. Então, a tendência do corpo é manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme ou de repouso se ele estiver parado. Se o corpo está parado, para ele entrar em movimento, ele precisa da ação de uma força, para que o corpo saia da inércia e entrar em movimento. Ele precisa da ação de uma força. Da mesma forma, se ele está em movimento, ele precisa também da ação de uma força. No caso dos veículos, por exemplo, essa força a gente chama de freagem, né? Quando você quer reduzir a velocidade dos veículos, a gente freia para diminuir a velocidade. Então, a freagem é uma força contrária ao sentido da aceleração, e aí vai reduzir a velocidade, podendo chegar até zero quando o veículo para. E nós temos, finalmente, no item 2 aí do livro de vocês, um outro tipo de força que se chama atrito. Essa força atrito, ela vem exatamente no sentido popular. O que seria esse atrito? É quando um corpo toca no outro aqui. Então, isso é um atrito. Lembrando que esse atrito, para o homem, ele pode trazer vantagens e pode trazer desvantagens. Por quê? Existem momentos que nós queremos que a superfície tenha um atrito maior. E existem outros casos que a gente precisa de uma superfície praticamente sem atritos. Vamos exemplificar esses dois casos. Eu preciso de uma superfície lisa quando a gente vai deslizar o corpo sobre o outro para ganhar velocidade. Por exemplo, nesses casos aí, nos veículos, os motores dos veículos e muitas máquinas, a gente utiliza o quê? Utiliza as polias e utiliza as graxas, né? Rolamentos para que fiquem deslizando sem atrito, para diminuir o efeito do atrito e andar melhor. Em caso contrário da freagem, quando se vai parar, você precisa de uma superfície mais áspera. Quanto mais áspera a superfície, melhor será a aplicação da força de atrito para reduzir a velocidade. Então é muito mais fácil você parar numa pista seca, por exemplo, a freagem, do que numa cerâmica molhada.
porque na cerâmica molhada o atrito praticamente tem pouca influência, né? Tem pouca influência. Já no caso de uma pista, né, seca, né, o asfalto ele é áspero, então o atrito já tem uma influência maior. Sendo que essa força de atrito, ela atua, né, para beneficiar as ações do ser humano e, como eu já disse, às vezes pode prejudicar se não é o momento. Se você é obrigado a parar numa pista molhada, fazer um freio de emergência, então naquele caso ali vai lhe prejudicar. E assim por diante. Então, nós temos ainda continuidade na próxima aula, onde a gente vai ver a questão da segunda lei e terceira lei de Newton. Como eu já falei, a segunda lei envolve nos cálculos. E na terceira lei de Newton, a gente vai trabalhar também só com a teoria. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.